Já voltamos a atualizar a informação internacional. Para já e por cá, o Governo e os sindicatos já iniciaram as negociações para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Começaram pelo regime de mobilidade por doença, o primeiro tema na lista de prioridades do Governo. É a nossa convidada Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública, a quem eu agradeço desde já a intervenção no NAU todas as manhãs. Falamos do regime de mobilidade por doença, o primeiro tema na lista de prioridades do Governo. O que é que o Executivo prometeu nesse sentido? Bom dia, Madalena, agradeço o convite. Ora, antes de mais, tinha prometido que iria rever esta questão há bastante mais tempo do que agora o está a fazer. E, efetivamente, portanto, a mobilidade por doença é um dos temas que tem de ser revisto e era para ter sido discutido logo em junho, tendo início já este ano letivo, que não veio a acontecer. Veio só mesmo a acontecer nesta fase. Nós entendíamos que havia, neste momento, questões que poderiam estar também a ser discutidas em paralelo com este tema, relativamente à valorização da carreira, mas ainda assim, portanto, tendo começado por este tema e tendo apresentado aqui algumas medidas que os sindicatos haviam reivindicado, como, por exemplo, a diminuição da distância para que se tenha direito à mobilidade, parece ter sido aqui um ponto positivo. Ainda assim, existem várias questões no que diz respeito à mobilidade que deveriam ser revistas. Para já, a questão de existir um concurso, ou seja, está limitado o número de vagas para que um professor tenha... A mobilidade dos professores com doenças incapacitantes não pode estar dependente de vagas? Não, não deverá estar, não é? Portanto, é uma questão de justiça. O que é que vai determinar que dois professores que estão na mesma situação, um vai ter essa possibilidade e o outro não? Lembro, Madalena, que o facto de muitas escolas não terem vaga para estes professores implica que eles fiquem em baixa médica, tendo em conta que não conseguem garantir, portanto, a possibilidade de pelo menos lecionarem as 6 horas que, entretanto, foram tidas em conta nestas situações. E tendo nós uma falta de professores tão grande, portanto, são professores indispensáveis. Portanto, nós entendíamos que não deveria de existir um concurso. Todo o professor que tenha estas condições reunidas deveria ter este direito a estar mais próximo da sua área de residência, tendo em conta a limitação que já tem. Agora, relativamente ao que foi discutido, existem aqui algumas preocupações. Por exemplo, uma das propostas é que a mobilidade possa ser renovada, ou seja, por 2 anos. Nós sabemos agora que temos um concurso anual, o que poderá levar aqui a ultrapassagens. Portanto, temos aqui uma questão que deverá ser revista. Algo que também é bastante importante referir é que o Ministério da Educação, na pessoa do Ministro, ontem disse que deveria de existir uma maior fiscalização no que diz respeito à mobilidade e no que diz respeito aqui a estas incapacidades, tendo em conta que das 367 juntas médicas que tiveram lugar nos últimos 2 anos, 81 deram indicação que não existiam, portanto, não estava comprovada as situações de doença. Madalena, chama a atenção e é muito importante nós, desde já, garantirmos, portanto, o respeito e a responsabilidade no que diz respeito quando nós falamos de posturas que profissionais têm. Neste caso, esta notícia dada desta forma dá a crer que quer professores, quer médicos poderão estar de algum modo a contornar aqui esta questão, o que não é verdade. Estas 81 questões que foram levantadas que a pessoa não verificava a situação de doença, não é que a pessoa não esteja doente. Acontece que a lista de doenças que atesta, portanto, a mobilidade por doença é de 1989. Está completamente desatualizada. Neste momento temos doenças, por exemplo, como o burnout, que nós já vimos que afeta bastante os professores, deveria constar na lista. Portanto, não é que estas pessoas não estejam doentes. A sua doença é que não consta na lista e é preciso verificarmos essa situação. Cristina Mota, tem esperança neste novo ciclo de negociações? Cada vez vamos perdendo um pouco mais, porque cada vez se está a arrastar esta situação e nós não encontramos aqui efetiva vontade política de responder aos problemas. Parece que estamos a encontrar medidas para entreter quer a comunicação social, quer os professores, quer a opinião pública e não temos nada em concreto. E relativamente a esta questão e no que diz respeito ao que estava a falar há pouco da fiscalização, quando se levanta estas questões e outras, por exemplo, lembro que faz hoje 8 dias Marcos Mendes, no seu comentário semanal, levantou a questão no que diz respeito às baixas médicas e no que diz respeito às greves, dando a entender que existiam demasiadas greves, demasiadas baixas médicas. Ora, eu lembro que a classe docente, a classe médica e todos aqueles que trabalham na escola têm responsabilidades e de forma alguma estariam a usar algo
que é um direito que lhe é devido se não fosse essencial. Lembro, ao Dr. Marcos Mendes em particular, que cada profissional de educação que adere a uma greve vai perder esse vencimento. E falamos de alguns profissionais, como os assistentes operacionais, que têm um vencimento de cerca de 800 euros. Ora, certamente o Dr. Marcos Mendes, naquele dia, ganhou certamente o dobro para estar a preferir aquele comentário. E já agora, no que diz respeito às baixas, que também ninguém escolhe ficar doente, e a sua colega Clara de Sousa referiu isso muito bem naquele comentário, relativamente às baixas, os professores também têm um constrangimento. Professores e assistentes operacionais ficaram inibidos, alguns deles, de ter direito à Caixa Geral de Aposentações, o que implica que cada vez que se está de baixa médica tem-se uma significativa percentagem de desconto no seu vencimento. Ora, se fosse por opção, certamente não teríamos este número de baixas médicas, mas ainda assim convém lembrar que, portanto, os professores estão envelhecidos, portanto é uma classe bastante envelhecida, portanto é normal que tenhamos mais baixas médicas que outras profissões. Além disso, pelo menos dentro das salas de aula, temos a maior percentagem de mulheres, o que implica, e porque estamos num país onde isso acontece com frequência, serem as mulheres justamente a acompanhar os descendentes ou ascendentes em situações de doença, portanto é perfeitamente normal termos estas situações. Cristina Mota, vamos falar de uma nova contratação, porque o Governo autorizou as escolas a contratar 287 mediadores linguísticos e também culturais. Esta é uma missão que já devia ter sido também aplicada há mais tempo. Já, aliás, Missão Escola Pública... Quão importante são estas contratações? São ainda que insuficientes nesta fase, para já porque não vão ter qualquer consequência, aliás, como a maioria das medidas que estão a ser tomadas este ano letivo são inconsequentes, esta também assim vai ser, porque vai implicar ainda a abertura de concurso, vai implicar ainda a definição de como vai ter lugar esta contratação, o que vai fazer com que apenas no final do segundo período e início do terceiro período tenhamos estes mediadores. Ora, lembramos que nós temos alunos desde setembro dentro das nossas escolas e agora em janeiro temos ainda mais a chegar. Lembro que nós temos 142 mil alunos estrangeiros nas nossas escolas públicas. E a tendência é crescente? Exatamente. Apenas 14 mil têm português língua não materna, ainda que cerca de metade dos estrangeiros que nós tínhamos em Portugal são, portanto, alunos brasileiros e não estão ao abrigo do português língua não materna. Nós, Missão Escola Pública, já havíamos alertado que havia necessidade de se criar um ano zero, porque não é só a questão da língua, que é um constrangimento bastante significativo, mas não apenas o único que limita aos alunos estrangeiros, seria muito importante. Está pelo menos previsto que assim seja, mas nós ainda não temos nada em concreto. Portanto, efetivamente, a questão dos mediadores é importante, agora deveria ter já tido lugar, será uma medida que apenas para o ano obviamente consequências. Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública, muito obrigada pela sua intervenção e pelas suas explicações. Obrigada.